Olá, eu sou Mauro Câmara Júnior e para começar esse vídeo de hoje, eu quero em primeiro lugar agradecer. Eu estou muito feliz aí com o progresso do canal, não imaginava de forma alguma que fosse fazer um sucesso assim, ou que tantas pessoas iriam gostar, ou queria alcançar e ajudar tantas pessoas. Eu estou recebendo várias mensagens de pessoas que estão gostando de alguma forma. Eu estou ajudando essas pessoas a abrir a mente, a ter percepções diferenciadas. Não sou lá um grande youtuber, ainda sou o melhor hipnoterapeuta e o melhor professor, porém a gente vai aprendendo, né? É o processo da evolução, é o processo de você descobrir novas coisas e eu estou gostando disso justamente pelo feedback de vocês. Então eu fico aqui o meu convite para, se você ainda não está inscrito no meu canal aqui do YouTube, se inscreve no canal, isso me ajuda, isso me dá energia, me dá alegria e vontade de continuar, porque de certa forma isso está ajudando bastante gente. Curte meus vídeos, compartilhe, esses vídeos com pessoas que possivelmente possam tirar algum proveito, Comece a fazer essa roda do bem. A gente não percebe às vezes que pequenos gestos começam a gerar coisas maiores. A partir do momento em que você começa a ajudar outra pessoa, essa outra pessoa começa a ajudar outra pessoa, e é isso que o mundo precisa, pessoas que se ajudem, pessoas que reflitam, que melhorem, que ajudem outras pessoas. Foi o que me conduziu a estar aqui hoje, não só como hipnoterapeuta, como instrutor de hipnose e também aqui, agora youtuber, tentando passar um pouco dos meus conhecimentos. Quero lembrar que normalmente ou inicialmente, vamos dizer assim, esse canal foi desenvolvido e esses vídeos eram destinados e o formato dele eram especificamente para os meus alunos de hipnoterapia, porque eu comento isso várias vezes no meu curso. Os meus alunos, e quando você vê um hipnoterapeuta aí no mercado, que você vê a minha logomarca, que ele se formou comigo, ele não é um pasteleiro, ele não é um padeiro, ele não está ali para fazer exatamente a mesma coisa. Ele é preparado para ele interpretar, para ele entender. Ou seja, ele não fez um curso de fim de semana, colocou um diploma na parede e falou: eu sou hipnoterapeuta. Aí tem um monte de gente. Faz o curso de fim de semana e vira hipnoterapeuta. Beleza. Aprendeu lá técnicas de ressignificação, técnicas de hipnose. E de certa forma, sim, ajudam muitas pessoas. Porém, quando a gente começa a perceber que essas pessoas, ou a maioria das pessoas, os grandes problemas que incomodam a vida dessas pessoas são coisas da vida, são coisas do cotidiano, são coisas dos relacionamentos interpessoais, das confusões, pensamentos mentais. Então você começa a perceber que não é simplesmente você aplicar uma técnica. Você de alguma forma pode aplicar uma técnica de meia hora e deixar aquela pessoa legal naquele momento. Porém, se você não perceber, você não entender, se você não transformar e fazer essa pessoa ter percepções diferenciadas daquela programação, daquele comportamento, é natural que durante o restante da vida dela, ela se depare novamente com esses problemas que a conduziram no consultório. Então perceba, se você simplesmente aplicar uma técnica, você não vai estar evoluindo essa pessoa, não vai estar ensinando ela. Então esses vídeos servem de uma certa forma como abrir a mente. Muitos não têm, principalmente nesse momento, nem vontade, nem desejo de ficar estudando Sócrates, Platão, Pitágoras, filósofos, não quer. Elas querem entender. Então não adiantaria aqui eu pegar, abrir duas aspas e decifrar trechos aqui de Sócrates. Não faz sentido. Em alguns momentos posso usar uma ideia daqui, uma ideia de lá, uma ideia de outro. Porém tudo isso, se eu não tiver a minha ideia formada do que possa realmente utilizar vocês, de que vocês possam utilizar, fica na mesmice. Eu vou me tornar mais um que vai estar aqui falando que nem papagaio. Então na realidade, não que eu seja um filósofo, mas eu trago aqui os meus pensamentos, as minhas opiniões e as minhas ideias, e de certa forma isso está ajudando bastante gente. E eu espero que esteja ajudando a você também. O vídeo de hoje, eu tenho anotado e tenho preparado várias pautas, vários vídeos em relação às pessoas que estão me dando feedback, que estão pedindo assuntos específicos. Eu não esqueci de ninguém, eu estou fazendo uma produção dessa de um vídeo, parece que é simples, mas não é, ela tem as suas complicações, ela exige o seu trabalho, e graças a Deus eu tenho bastante trabalho dentro da área da minha formação dos meus alunos e também com os meus pacientes. Então à medida que eu vou conseguindo, eu vou soltando esses vídeos,
para que vocês possam, de alguma forma, absorver alguma informação e ajudar vocês. O vídeo de hoje ele tem a ideia de tentar dar uma luz, uma percepção diferenciada numa situação que, por acaso, duas pessoas, né, de uma desse grupo, outra de outro grupo e outra via Messenger. Por acaso hoje, quando eu acordei, recebi uma mensagem que era muito parecida com as outras que eu recebi essa semana. E eu falei, poxa, pera lá, isso é urgente, né? Se 3 pessoas me chamaram, quantas não passam por esse problema que não tiveram ou a coragem, ou o desejo, ou a atitude de me procurar, né? Então, na realidade, hoje eu vou destinar esse vídeo para essas três pessoas e eu quase certeza que de alguma forma algumas pessoas aqui vão se aproveitar desse vídeo. O tema de hoje é uma descrição simples, que incomoda, mas é simples. A ideia é que as pessoas hoje, e esse último comentário que eu recebi hoje, dizia exatamente assim: cometi muitos erros no passado, errei bastante, fiz muita coisa errada, porém de alguma forma eu sempre tentei me redimir, caí na real e sempre tentei ser uma pessoa melhor e me redimir desses erros. Porém, hoje ainda, eu sinto como se nas minhas costas eu tivesse uma mochila pesada, cheia de pedras, muito pesada. Esse contexto, exatamente com o contexto das outras 2 mensagens, reflete muito bem, né, a carga emocional que a gente carrega durante os nossos erros, durante nossas vidas. E na realidade, isso é uma questão de percepção. Lógico, quando a gente trabalha a nível terapêutico, né, nós temos aí essas cargas de emoções que são gatilhos emocionais, que sim, devem ser tratados e eles vão ficar lá servindo como os gatilhos emocionais. Mas no contexto da ideia, o que acontece? Imagine uma coisa. Quando nós nascemos, a gente não tem tristeza, a gente não tem decepção, a gente não tem mágoas. Isso são coisas que nós vamos adquirindo à medida que nós vamos vivendo. À medida que nós vamos vivendo sem nenhuma experiência, a gente não nasce sabendo ler. E quando a gente nasce, a mamãe não fala, filho, você não faça assim, você aprende. Não. Aliás, os nossos pais até tentam ensinar de um jeito, a gente faz diferente, né? Então perceba, nós somos seres humanos e os seres humanos, ele tem, em primeiro lugar, essa deficiência de não nascer sabendo, mas ele tem a capacidade de aprender. Só que, para aprender, é preciso errar. E na realidade, o ser humano, ele tem também um ego, um superego, aquela coisa de eu vou tentar, eu vou fazer, eu vou errar, não, mas isso vai dar certo, que é também a nossa perseverança, nossa vontade de que as nossas coisas do jeito que a gente quer dê certo. Faz parte do ser humano, graças a Deus. Porém, em alguns momentos, isso pode refletir com que você cometa sempre os mesmos erros, ou repita novamente aquilo que você já fez lá atrás. Ah, aqui eu prejudiquei o fulano, foi sem querer, tudo bem. Mas se eu não percebi, não entendi, eu vou cometer novamente esse erro. Muitas pessoas se magoam com a gente vai deixando essa carga dentro da gente, né? E nos dias de hoje, por mais que você tente remediar aquilo, e por mais, atenção, por mais que essas pessoas à sua volta, que de alguma forma você magoou, elas tenham se redimido, a tua percepção em relação àquilo é como se não tivesse. Por quê? Porque a tua carga emocional em relação a esses acontecimentos é muito grande. A sua culpa interna é muito grande. Você não se livrou dessa culpa. Então vamos lá. Quando a gente fala de emoções, né, cargas emocionais, vamos lá botar num contexto para a gente perceber. E hoje nós vamos falar da culpa. Porque isso é a culpa. Todo mundo já sentiu culpa, né? Você falou uma besteira, ou você agiu de uma forma que não queria agir, você teve uma atitude impensada num momento com uma pessoa, naquele momento ok, mas passa já um pouquinho ali na frente, você fala, puta, não devia ter falado isso, podia ter feito diferente, podia ter falado diferente. O que é isso? É a culpa, né? E o engraçado desse sentimento é que você sente ele aqui dentro de verdade, você sabe de onde ele vem, você sente aquela coisa física,
Você sente fisicamente. Então veja que situação engraçada. Uma coisa que aconteceu, uma situação que te gerou de alguma forma culpa, você sabe o que é, você sente a culpa, mas nunca aqui viu um documentário de um médico abrindo o peito e arrancando a culpa. Você não consegue ver fisicamente a culpa, mas você sente ela. É capaz até talvez de descrever aquela angústia, um aperto aqui no peito, assim assado. Então percebam. O que esses estímulos no nosso cérebro, a forma com que ele conduz a situação e faz você sentir aquela situação, você sabe muito bem definir a culpa de uma tristeza, por exemplo. Em algum momento pode ficar similar, mas quando você associa ao acontecimento, você sente que é culpa. Por quê? Porque na realidade, quando você sente essa carga emocional, quando você sente esses estímulos, o seu subconsciente está falando para você, olhe para esta situação. E se te gerou a culpa, que não é um sentimento delicioso de se sentir, é melhor sentir alegria, é melhor sentir felicidade, é melhor sentir prazer, não é um sentimento gostoso de sentir. Quando você sente, o seu subconsciente está te falando, olhe para esta situação de uma maneira mais atenta. Por quê? Porque não está legal. Lembrando que a culpa, ela também vai ser gerada em relação às suas crenças, aos seus valores, ao seu caráter e assim por diante. O que às vezes me gera culpa, não gera culpa para você. Pegando lá para quem já assistiu os vídeos, né, do homem que trai. O homem trai com 3 mulheres. Provavelmente, quando acontecer toda a porcaria que sair, todo mundo ficar sabendo, ele vai sentir culpa. Só que se for um cara lá na Arábia Saudita, um sheik da Arábia Saudita, ele vai dormir tranquilo, não vai sentir culpa. Então perceba que a culpa em si, ela tem muito a ver com o que você acredita, os seus conceitos de certo e errado, o meio ambiente que você vive, né, social. Então, a culpa ela muda de um lado para outro constantemente. Para você te gerou culpa, quer dizer que em relação ao que você acha que é certo, em relação ao que você acha que é errado, em relação aos seus conceitos de crenças e valores, aquela atitude, ou aquilo que aconteceu, aquilo que você proporcionou, não é legal para você. Vai conflitar com tuas ideias. O grande problema, e aí é que vem a grande questão, não é o problema de você sentir culpa. A culpa é legal, a culpa é bom se sentir culpado. Lembra que nós estamos aqui num processo de evolução, de aprendizado para nos tornarmos pessoas melhores. Poxa, pera lá, como que eu vou saber se o que eu estou fazendo está certo, se eu estou fazendo está errado, se isso está me transformando numa pessoa melhor? Se eu quero passar por esse processo de evolução, se eu não sei se eu estou fazendo certo ou errado. É o que você sente. A partir do momento que você está sentindo alguma coisa, vamos falar da culpa, que hoje o tema é culpa, sentiu uma culpa. Aquilo, de acordo com o seu objetivo de vida, o seu objetivo de evolução, não está legal. Ah, ok, mas agora já foi feita a cagada. Eu já sinto a culpa. Entenda a situação. Aprenda com a situação. O que eu poderia ter feito de diferente? Poxa, se eu tivesse feito isso, não ia ter dado toda essa porcaria. Se eu tivesse pensado e agido daquela forma, não ia acontecer o que aconteceu. Se fizesse assim o assado, não iria me gerar a culpa. Poderiam acontecer outras coisas, mas não ia me gerar culpa. Eu não ia me gerar este conflito interno onde eu me sinta mal. Posso me sentir mal por outras coisas pelo resultado. Agora, culpa não. O que acontece quando você aprende com essa situação? Você melhorou. Se você entendeu aquela situação, se você absorveu a ideia da culpa, analisou a situação e falou, poxa, isso não é bom para mim, nem é bom para mim, nem é bom para quem eu prejudiquei ou esteve associado ao evento. Se da próxima vez que for acontecer alguma coisa,
eu lembrar e ter realmente entendido que aquilo não é legal para mim, eu não vou fazer a mesma coisa. Eu vou pensar para falar, eu vou falar diferente, vou agir diferente. Evoluiu, melhorou. Automaticamente o teu subconsciente fala: poxa, Mauro, parabéns, cara. Você poderia ter feito a mesma coisa que você fez lá atrás, mas aquilo não era legal. Você agiu diferente, você melhorou. Automaticamente, às vezes até inconscientemente, isso traz prazer, traz conforto, te traz sensação de evolução, de se estar tornando uma pessoa melhor. Então você pega pessoas, né, que passaram por um processo normal de aprendizado e de erros. O ser humano erra e às vezes erra várias vezes a mesma coisa inconscientemente. Por quê? Porque mesmo que ele sinta qualquer tipo de emoção em relação àquele problema, seja a raiva, seja a tristeza, ou seja a culpa, ou seja milhões de tristezas que conhecemos, ele não olha para a tristeza, ele não olha para a emoção, ele não está nem aí para aquela culpa. Ah, culpa que se dá no outro. O que acontece com essa pessoa? Ela vai continuar sempre cometendo os mesmos erros. Então ela tem uma linha de raciocínio que ela sempre está cometendo aqueles erros sem observar a emoção. As emoções, elas devem ser observadas. Aqui temos muitas pessoas que são muito centradas, muito analíticas e também não prestam muito atenção na emoção. Faz parte também do ser humano, ele até evoluir para ele começar a prestar atenção na evolução. Temos pessoas até muito bem sucedidas que não prestam atenção na emoção, mas ela existe, ela está lá. E a partir do momento que ela começar a perceber a emoção dentro dela, o que ela quer dizer para ela, ela se torna menos robô, menos zumbi e se torna mais emoção. Ela começa a oferecer para os outros mais segurança, mais prazer, mais amor, mais carinho, mais atenção. É natural do ser humano fazer isso. Esse é o processo da evolução. Então perceba, quando nos dias de hoje, né, essas pessoas me relatam, poxa, como se tivesse uma mochila cheia de pedras nas costas. O que é isso? Isso é uma carga emocional de todo um passado, onde por mais que aquele sentimento tivesse lá, não estou preocupado. Né? Ou seja, não teve a atenção necessária em relação às coisas que aconteceram da vida, não deram a atenção específica às emoções. Lembrando, as emoções, elas estão ali para nos avisar, isso é legal, isso não é legal. Mas algumas pessoas não prestam atenção nessas emoções e vão vivendo. Joia, é um estilo de vida. Porém, lá na frente chega uma hora que isso pesa. Por quê? Porque uma hora você vai prestar atenção nisso. E geralmente é à medida que a gente vai ficando mais velho, né? Então a gente vai ficando mais velho, a gente vai começando a ter uma percepção diferenciada do mundo, das pessoas, né? Então quando você é jovem, você está no agito, né? Na flor da idade, aprendendo e fazendo um monte de coisa legal, tua cabeça não está preocupada com a emoção. Está preocupada em viver, em conhecer, em aprender. Só que chega uma certa altura da vida, poxa, pera lá, por que isso? Por que aquilo? A morte chegando mais próxima, por que eu estou fazendo aqui? Para que tudo isso? Então, na realidade, você começa instintivamente a olhar mais para dentro. E você começa a prestar atenção nessas emoções. E essas emoções, não interessa se é de hoje, de ontem ou do ano retrasado, elas estão lá. E essa carga emocional fica guardada dentro da gente, dentro do nosso subconsciente, que são nossos gatilhos emocionais. Então a gente falando em, entre aspas, tratamento, sim, esses gatilhos emocionais devem ser tratados. Se você não tratar esses gatilhos emocionais, eles vão sempre estar lá e vão de alguma forma te incomodar. Agora, outra coisa é você entender que se você não olhar para essas coisas e esses erros, e lembrando que erro para mim é uma coisa e para você é outra, para você olhar para essa culpa e você não aprender nada, e você não entender que você tem que fazer de maneira diferente para você se livrar disso, para que lá no futuro, quando aconteça novamente essas situações, você não sinta novamente essa culpa, você vai ter que olhar para ela, você vai ter que ser humilde, vai ter que ser corajoso e falar assim, poxa, eu tenho que mudar. Eu não posso continuar sendo assim. Eu tenho que mudar a minha forma de ser. A partir do momento que você consegue olhar para essa culpa de uma maneira diferente, entender o problema, entender esse formato adquirido, esse comportamento e falar assim, eu tenho que mudar, aí vem a atitude de você se transformar nessa pessoa melhor. Por quê? Porque normalmente no nosso cotidiano nós somos rodeados de pessoas que não mudam,
que vão estar cometendo os mesmos problemas, os mesmos erros, as mesmas atitudes. E nós temos que conviver com essas pessoas, faz parte, porque essas pessoas às vezes são pessoas próximas a nós, mas são pessoas que não estão preocupadas, são as mesmas pessoas que hoje não prestam atenção na culpa. Só que se você de alguma forma está aqui e chegou até aqui, você já entendeu que você tem que olhar para a culpa e você tem que ter a atitude de mudar, sem esperar que as outras pessoas mudem, que a maioria delas não vai mudar. Só que, lembrando para quem já assistiu lá, né, sobre as emoções especificamente, o vídeo das emoções, eu vou deixar aqui no card aqui em cima. Então o que acontece? Falando sobre as emoções, o que acontece? As pessoas, elas vão agir sempre por si mesmas. Você vai agir por você. Você não vai mudar o mundo. A tua missão aqui é cuidar de você. É você tem que estar bem, você tem que estar feliz, você tem que evoluir. A partir do momento que você se tornar uma pessoa feliz, alegre, ter o entendimento das coisas que acontecem e como o mundo funciona, aí você vai poder oferecer alguma coisa. Então você tem pessoas hoje instáveis, você tem pessoas que passam por problemas, pessoas que são tristes, pessoas que não prestam atenção na emoção, pessoas que não têm atitude de nem vontade de mudar comportamentos, mas ele quer ensinar tudo isso para o filho. Ele quer que o filho seja feliz, que o filho trilhe um bom caminho durante a vida dele, que seja uma pessoa resolvida emocionalmente, mas ele mesmo não se projeta para fazer isso. O que ele vai ensinar? Nada. Ou seja, essa criança provavelmente vai ter que aprender com a vida. Então se você não estiver bem com você, você não tem nada para dar para ninguém. Então perceba que sempre é de dentro para fora. Você tem que estar de bem com você. O teu foco principal, o teu objetivo é você estar bem. E a partir do momento que isso acontece, que você começa a perceber que dentro de você essas emoções servem para te avisar, para que você possa ter essa evolução, você começa a se tornar uma pessoa melhor internamente. O seu subconsciente percebe isso. Ele mostra para você que você está trilhando por um bom caminho, que você está se tornando uma pessoa melhor. Qual é o resultado disso? Autoconfiança. Uma pessoa mais forte, difícil de ser abalada por qualquer coisa, mais segura, mais calma, decisões mais assertivas, com objetivos mais concretos, com objetivos a serem realizados. Quantas pessoas hoje aqui não sabem o que vão fazer semana que vem? Ah, não sei. O que você gosta? Ah, não sei. Para onde você vai? Não sei. O que você vai fazer daqui a 10 anos? Não sei. Por quê? Porque está naquela instabilidade emocional, não consegue colocar o raciocínio em dia, e quando projeta um tipo de objetivo, fala, não, isso está muito longe para mim, esquece. Não é que nem eu hoje aqui nesse canal desse YouTube que começou do nada e de repente bum, 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 bum. Ah, o que eu quero para mim? Ah, eu quero ter um canal com 1 milhão de pessoas. Poxa, legal. Aí, tá aí um propósito muito legal. Vai ser amanhã? Amanhã eu vou acordar, vai ter 1 milhão de inscritos no meu canal? Lógico que não. Não é assim. Assim como hoje eu estou aqui feliz, esse canal eu comecei há 2 anos atrás com os meus alunos. Então perceba que é uma coisa que vai acontecendo. A partir do momento em que você está estável, que você está fazendo o teu dia a dia, que você está se tornando a cada dia uma pessoa melhor para você. Os resultados e os objetivos, eles estão lá. Você não precisa nem pensar neles todo dia. Eu quero um canal aqui com 1 milhão de pessoas? Puta, eu quero, cara. Tá lá, acendi uma luz, deixa ela lá. Eu não vou trabalhar para eu ter amanhã 1 milhão de inscritos. Eu vou trabalhar todos os dias para trazer essas informações para vocês. Para fazer cada dia um pouco, fazer um dia pouco, fazer um dia pouco. Se eu fizer bem bonitinho, se eu não morrer antes, quem sabe lá na frente o meu objetivo seja realizado. Eu vou trabalhar para isso. Mas o meu objetivo não é o objetivo final, o meu objetivo é todos os dias ser uma pessoa um pouco melhor. Todos os dias fazer alguém melhor. Eu estou fazendo nesse momento com esse vídeo todo mundo feliz? Não! Pode ser que você esteja vendo que, pô, esse cara aqui para mim não serviu. Pô, legal, para outro vai servir. Então perceba que quando a gente consegue colocar tudo num negócio mais amplo, mais calmo, tranquilo, focando em você, analisando as suas emoções, lembrando que elas é que te dão o caminho para saber se isso está te fazendo bem, se isso vai te fazer algum tipo de resultado positivo, se está dentro das suas crenças, das suas valores, dos seus desejos, das suas vontades. A partir do momento que você começa a olhar para as coisas que te magoam
e você começa a se tornar diferente para proporcionar outros resultados, você está evoluindo. E vai deixando de ter novas culpas. De alguma forma você vai até ressignificar algumas culpas lá atrás. Como já falamos aqui atrás, culpas e cargas emocionais devem ser tratadas, elas ficam no subconsciente, ponto. Mas pelo menos daqui para frente não vai acontecer de novo. Então tenha essa percepção, tenha mais atenção dentro do teu peito, sentindo a emoção. O que essa emoção quer dizer? Poxa, eu estou super feliz. É o teu subconsciente falando que aquilo te dá prazer, que você gosta daquilo. Alguns amigos meus vão falar para mim de futebol. Futebol. Eu gosto lá do meu Atlético Paranaense, mas não me causa toda aquela emoção, aquela euforia, né? Agora, se eu falar de surf, se eu falar de snowboard, para mim é uma euforia, uma grande alegria. Eu praticar esses esportes me dá um grande prazer. Eu sinto dentro de mim um grande prazer. Ou seja, o que é para mim não é para outro. O que é essa emoção? É dizendo que você gosta disso, que isso te dá prazer, que te faz bem. Ao contrário das outras emoções. Essas outras emoções, elas estão querendo dizer para você: cuida desse assunto. Esse comportamento, ou essa atitude, ou essa tua forma de ser não está legal. Não te faz bem. E lembrando que para a gente chegar nesse patamar, para ter esta atitude de mudar o nosso comportamento, requer em primeiro lugar humildade. Porque em muitos casos você vai se confrontar com situações onde você vai estar olhando de frente a frente. Eu assumo um comportamento onde vá contra aos meus sentimentos, aos meus comportamentos que eu julgo que sejam ideais, ou eu vou de encontro ao que eu acho que deve ser feito. São duas coisas. Porque geralmente quando a gente age com a emoção, numa situação de conflito ou de atrito, onde você age com a emoção do momento, você não está utilizando a razão para analisar a situação de uma forma coerente para perceber os resultados. Já vimos lá nos resultados, no vídeo dos resultados. Você não está agindo com a razão, você não está percebendo, você está de sangue quente. Ou seja, você vai agir com qual comportamento? Que tipo de controle emocional você vai ter? Que tipo de atitudes você vai ter? Você vai agir com a tua emoção do momento? Ou você vai utilizar a razão e perceber aquele momento e tomar a atitude que vai te fazer melhor internamente? E às vezes tomar essa atitude que te gere um conforto interno, pessoal, de evolução interna, às vezes é baixar a cabeça, às vezes é sair do jogo, às vezes é falar, não, tudo bem, você está certo. E aí? Aí requer o quê? Atitude. Atitude e humildade. Então essa humildade, quando ela começa a tomar conta de você, você começa a perceber que te faz bem. Você não precisa, teoricamente, sair ganhando de uma briga para você se sentir bem. Às vezes não é por aí. Não estou querendo dizer que às vezes você não tem que ir para briga. Às vezes a gente tem que ir para briga sim. Mas em muitos casos você tem que analisar antes. Que medida eu vou tomar? O que resultado vai me trazer internamente? Porque quando a gente deita no travesseiro, as nossas culpas, os nossos medos, as nossas divergências, as coisas que nos trazem angústia, os nossos pensamentos, todo mundo tem. É você que vai dormir com esses seus pensamentos, com as suas memórias e com o que você, com essas atitudes que você tomou. Então, a partir de hoje, você já sabe. Tente utilizar a razão, tente utilizar essa tua habilidade de perceber esse sentimento, porque a partir desse momento você já consegue entender o porquê que você tem esse sentimento. Olhe para o sentimento, olhe o que causou esse sentimento e faça com que a partir de hoje você se torne uma pessoa melhor. Mude seu comportamento, mude sua forma de ser. E eu garanto para você que daqui para frente, pelo menos nos novos comportamentos, você não vá ou vá minimizar sempre essa culpa, cada vez menos, até você se tornar realmente uma pessoa que fala assim, poxa, eu estou satisfeito comigo. Que esse é o nosso processo de evolução, é para isso que a gente está aqui. Tá joia?
Eu espero que de alguma forma eu tenha aberto a sua mente, tenha explicado como que funciona a situação da emoção. Tá sempre o meu convite para você colocar os comentários. Comente aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Coloque aqui embaixo novas pautas para a gente conversar. E se você tiver algum assunto, alguma coisa específica que você queira que eu comente, manda para mim pessoalmente, manda por e-mail, manda para o meu WhatsApp, manda lá no grupo. Eu vou gravar um vídeo, eu vou associar com outras pessoas que estejam passando pelo mesmo problema e vou tentar ajudar, vou tentar abrir a percepção. Sou o dono da verdade? Não sou o dono da verdade. Mas de alguma forma, com certeza, algumas pessoas aqui abriram suas percepções. Lembra? Sempre uma coisa interligada para outra. Ideia, outra ideia. Entram em conflito, surge uma terceira ideia. E essa terceira ideia, esse contexto todo, se você conseguir tirar alguma coisa que te faça sentido, já te transformou numa pessoa melhor. Já fez você pensar diferente. Desde o início do vídeo até agora você mudou. Você já é uma pessoa diferente. Uma pessoa evoluída, uma pessoa melhor. Tá joia? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Curte meu canal e se inscreve aí no meu canal, curte esse vídeo e até a próxima.